Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos bem a nossa semana no nosso devocional, porque nós queremos falar sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 8. Logicamente que Jesus está nos ensinando como ser bons cristãos. Aí, esse texto aqui nos orienta e nos ajuda e nos mostra que realmente o que Jesus faz no Sermão da Montanha é nos ensinar a viver o reino de Deus aqui na terra, a ser crentes realmente, praticar a fé, porque ele está ensinando sobre oração. E naturalmente não há necessidade do ministério de oração quando nós estivermos na vida eterna, porque nós estaremos junto com Deus, não estaremos limitados às questões físicas que nós estamos separados aqui. Olha o que Jesus ensinou sobre oração. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo de lhe pedirdes. Olha bem, Jesus ensina um dos ministérios mais extraordinários que existe na igreja. Quando nós falamos em ministério, nós estamos falando em trabalho. Como trabalhar? A oração em si, ela é um trabalho. Ela é um trabalho que nós fazemos dentro do reino de Deus. Algumas pessoas têm muitas visões de oração, como algumas formam visões diferentes sobre o jejum. Alguns têm o jejum como um sacrifício. Eu prefiro ver o jejum como oferta, como uma dedicação, como um momento de consagração a Deus, e não como um sacrifício. A oração também, ela precisa ser vista como o trabalho que nós desenvolvemos diante de Deus. E como ele diz, olha, quando orares, não seja como os hipócritas. Por que Jesus destaca tanto a questão de nós, igreja, não sermos hipócritas, não sermos parecidos com os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que, apesar de ter uma aparência muito grande de santidade, eles não viviam aquilo. Algumas pessoas acham o seguinte, olha, já que Jesus falou de hipocrisia, nós não podemos fazer nada que pareça ser cristão. Não, Jesus não disse isso. Ele disse, olha, façam o que eles dizem para fazer, mas não comportem como eles comportam. Jesus nunca teve problema com o que eles ensinavam de bom. Ele nunca teve problema com o senso de justiça e de moral que eles tinham. O problema que Jesus falava é que eles pregavam uma coisa que eles não davam conta de ver, que na verdade eles não viviam aquilo. Aquilo era hipocrisia. Falar de oração sem realmente ter um ministério de oração é hipocrisia. O que Jesus estava preocupado aqui é porque aquele povo, eles oravam de forma que as pessoas os admirassem, os aplaudissem. E Jesus estava preocupado dizendo que nós, igreja, que nós, os cristãos, que aquele grupo de pessoas que ele formaria através da sua cruz, não podemos estar presos a esse tipo de sentimento. O grande problema da hipocrisia, o grande problema do ministério de oração, o grande problema de dar esmolas, o grande problema de jejumar, o grande problema de fazer todas essas coisas, realmente brota do nosso coração, de como nós vivemos com isso dentro de nós, com o nosso coração. Porque o problema não é orar junto com pessoas, o problema não é orar na igreja, o problema não é orar na rua, se isso se fizer necessário. O problema é que às vezes o nosso coração nos leva a uma situação de sermos aplaudidos e admirados. O centro da nossa intenção não é orar, é o aplauso que vamos receber por isso. É que as pessoas nos vejam como santos, como pessoas extraordinárias, como os pequenos deuses na terra. Olha bem, nós precisamos orar sabendo que isso é um trabalho, sabendo que isso é algo que nós precisamos fazer e nos manter fazendo diante de Deus.
A Bíblia ensina muitas coisas sobre oração. Nós observamos pela história de Jesus que Jesus orou muito mais do que falou em oração. Porque sempre ele estava no monte orando, sempre ele estava falando. E nós podemos pensar o seguinte: se Jesus orava, quanto mais nós. Se Jesus, sendo Deus, ele não perdia o vínculo com os céus, e nós vamos passar uma vida sem oração? Existem pessoas que conseguem dizer que são cristãos e passam uma vida sem orar. Passam o tempo cantando, passam o tempo falando, passam o tempo falando, fazendo outras coisas, mas quando o negócio é oração, aí acabou o compromisso. A nossa igreja ainda funciona culto de oração. E eu te pergunto, esse culto faz parte da tua agenda? Parece que não. A oração, a reunião de oração, ela está sendo morta, ela está sendo destruída. Algumas igrejas, pastores amigos meus já me disseram assim, olha, eu não faço mais culto de oração na igreja porque não vale a pena, porque as pessoas não vão. Eu acho que pior do que as pessoas não ir é um pastor ceder a essa situação de acabar com o culto de oração porque as pessoas têm dificuldade de ir. Eu acho incrível como a igreja moderna está acabando com esse ministério. Nós trocamos o clamar, o buscar, o pedir, o bater, o implorar, por um tal de declara isso. Trocamos a verdade, a verdadeira essência do ministério de oração por palavras mágicas. Parece que o evangelho virou uma magia na boca e na mente de muitas pessoas. As pessoas querem profetizar o que Deus não revelou. As pessoas querem declarar o que Deus não estabeleceu. E como essa doutrina invadiu as nossas igrejas. E nós estamos cada vez mais distantes da boa e velha oração. Nós estamos cada vez mais longe da oração, cada vez mais longe do ministério. Nós estamos cada vez mais longe daquele momento diário que nós tomamos para dobrar os joelhos, ou se não puder dobrar os joelhos, pelo menos sentado em um canto da nossa casa, falar com Deus. E não é de ser que na própria igreja, quando nos congregamos, não oramos mais. Quando oramos, é aquela oração tão rápida, decorada, repetida, que não tem nenhum sentido, porque ela não fala mais com Deus como deveria falar. Lá no livro de Jeremias fala assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Olha a proposta de Deus. A proposta de Deus é que Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai curar as feridas, Ele vai trazer soluções à nossa vida se nós formos sinceros, verdadeiros e buscarmos a Deus de coração. Não adianta nós orarmos simplesmente para que as pessoas nos vejam orando. Não adianta nós divulgarmos tudo o que fazemos. Hoje parece que as pessoas têm um prazer tão grande. Depois que existe rede social, parece que tudo que as pessoas fazem, elas precisam mostrar para os outros que estão fazendo. Eu acredito que os crentes precisam voltar àquele primeiro amor de fazer porque tem um compromisso de fazer com Deus. Eu não preciso filmar tudo que eu faço. Eu não preciso mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo. Porque se eu começar a fazer isso, a minha vida se torna simplesmente uma hipocrisia. Não é de todo o coração, não é verdadeiro. A Bíblia diz assim, batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Por que tem muitas pessoas que não têm encontrado nada, não têm recebido nada? Porque não têm buscado, porque não têm batido. Eu quero lhe falar que Deus, Ele sabe tudo que você precisa na vida. Mas Ele quer que você tenha responsabilidade com as suas escolhas. Ele quer que você tenha responsabilidade com a tua expressão. Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir da tua voz aquilo que você precisa receber de Deus. Alguns escolhem nesse texto final que diz assim, o Pai sabe tudo que vocês vão lhe pedir antes mesmo que vocês abram a boca. E alguém diz, por que então orar? Porque orar é trabalho. Porque orar estreita comunhão. Eu vou te fazer uma pergunta. Você não gosta de conversar com seus amigos? Você não se reúne com eles para conversar?
não senta em volta de uma mesa, não faz festa, não promove momentos para que você tenha um momento de conversar com seus amigos. A única forma que nós temos de conversar com Deus é através da oração. Ou Deus não é teu amigo? Você já pensou em separar um momento para sentar ou para ajoelhar e falar, agora eu e Jesus, nós vamos conversar nós dois. Eu vou falar com Ele. Ou Deus não é nosso amigo a ponto de nós queremos gastar tempo falando com Ele? Olha bem, mas sem hipocrisia. Porque tem muita coisa que nós fazemos como cristãos, como crentes, que nós não fazemos para Deus, nós fazemos ou para nós mesmos, pelo nosso ego, ou fazemos para os outros, para que as pessoas nos elogiem, batam palma para nós e digam que crente maravilhoso que você é. Você sabe por que ele manda entrar no quarto e orar em secreto? Ele está dizendo assim, ora para mim. Desenvolva um ministério de oração que seja para mim, que te ligue à minha pessoa. É isso que Deus quer. Deus quer que nós nos liguemos a Ele. E quantas das vezes nós estamos fazendo isso para nós mesmos, para saciar o nosso ego? Quantas vezes que nós estamos vivendo uma vida frágil de oração porque nós oramos simplesmente para que as pessoas vejam que nós estamos orando e que elas nos aplaudam, batam palma para nós? Pare e pense nisso. Como que você tem vivido o ministério de oração da tua vida? Jesus orou, falou assim, olha, não faça como os hipócritas. Eu acredito que os fariseus tinham aquelas orações repetidas, aqueles jargões, aquelas orações escritas, que eles repetiam elas dias após dias. Nós não oramos assim. A nossa oração é espontânea, a nossa oração é do coração, a nossa oração é de hoje, a nossa oração é do momento que nós estamos vivendo. A nossa oração é segundo a necessidade que existe em nós, é segundo a gratidão que existe em nós. A minha oração de hoje não vai ser a minha oração de amanhã, a minha oração de hoje não é a minha oração de ontem. As repetições aqui não estão falando que nós devemos orar pouco, não estou dizendo que nós não possamos repetir algumas questões de necessidade que temos. Não, pelo contrário. Às vezes nós devemos desistir, porque a Bíblia diz batei, batei. A Bíblia fala que a viúva, ela bateu na porta do juiz e disse repetidamente, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, até que o juiz julgou a causa daquela viúva. O problema são as rezas, o problema são as preces que são tão comuns, espalhadas no dia de hoje, e tem pessoas que vivem por essas preces, comem isso como se isso fosse alimento. Eu quero te falar que Deus ele quer ouvir o que tem no teu coração. Ele quer ver a tua sinceridade. Ele quer ver a tua espontaneidade. Jesus falou assim, olha, vocês não receberam nada, porque vocês não pediram nada. Vocês ainda não receberam, porque vocês não pediram nada no meu nome ao Pai. Pedi e Ele vos dará. Eu quero usar esse texto aqui só para a gente estimular um pouco o ministério de oração. A minha pergunta é, você já orou hoje? Deveria ser o hábito primeiro, a primeira coisa que nós deveríamos todos fazer no nosso dia seria falar a Deus, dirigir a Deus uma oração, pedindo a Deus que nos dirigisse, que nos abençoasse e que nós desse um dia abençoado e próspero. Pare e pense. Você tem orado? Você tem hábito de orar todos os dias? Você alimenta todo dia, você almoça, janta, você lancha. Eu te pergunto, a tua alma tem se alimentado através da oração, da leitura da palavra, daquilo que nos leva e nos aproxima de Deus, da comunhão? Pare e pense. Ele disse que quando nós orarmos, nós não sejamos como os hipócritas que fazem só para ser notado pelos outros. Que nós façamos isso para Deus, no secreto da nossa vida, na nossa intimidade com Ele. Está faltando isso, para ter certeza. Se nós orássemos mais, nós teríamos muito mais de Deus a oferecer às pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.